Rádio Rock Esportiva. Intercampo, a equipe que bate um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas da Simbralo Eventos, da Multifísio Fisioterapia e do São Carlos em Rede. Chegamos, hein? Com a nossa live desta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, para falar muito sobre futebol da década de 90, de agora também, do futebol atual, de seleção brasileira, de futebol europeu, com um convidado super especial, comentarista da ESPN Brasil, ele que fez história com a camisa do Corinthians, do Santos, da seleção e também, como eu disse, na Europa. Zé Elias é o nosso convidado hoje, Rock Esportiva, para mais uma live. Depois de um período aí de acho que uma semana, né? A última live nossa, se não me engano, foi com o Antero, também da ESPN, e a gente retomando as nossas transmissões, e agora sim, vamos retomar também uma periodicidade com as nossas lives aqui na Rock Esportiva. Fique ligadinho conosco aí, compartilhe a nossa live, comente, envie perguntas ao nosso convidado, que a gente vai repassar com o maior prazer do mundo. O pessoal já vai chegando aí na nossa live, já conectando, Donizete já está por aqui, a mamãe já está conectada, a Dona Luzia aqui, o seu Pedro também, o pessoal já chegando, o Douglas Santos, o Cominote. Continue enviando, daqui a pouquinho a gente passa aí pela nossa live aqui, pelo nosso chat da nossa live Rock Esportiva. Para começar então, para trazendo aí já o nosso convidado, o nosso parceiro de Rock Esportiva, mais uma vez comigo nesta noite, Ednelson Simonetti. Dinho, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Rafa, boa noite ao Zé Elias, um prazer muito grande estar recebendo o Zé na nossa live aí, uma pessoa
que para mim, né, a gente tem a mesma idade, cara, para mim eu lembro o Zé jogando, né, no início de carreira, eu me vendo ali, né, mesmo ele jogando num time pelo qual eu não torcia, mas eu me via ali, assim, era tipo uma realização de um sonho, a gente vê um menino da mesma idade jogando futebol da maneira que a gente gostaria de estar jogando também. É muito legal. E, Rafa, eu quero aproveitar também, dia 27/8, dia do psicólogo, né? Mandar um beijo especial para minha psicóloga aqui, para minha esposa, para Bianca, né? Excelente profissional, assim, dedicada, e acima de tudo, tem um lado humano fantástico no tratamento, assim, com seus pacientes. Amor, orgulho de você. Beijo, parabéns pelo seu dia. Muito bem, que é isso, hein? Senão eu ia dormir na rua essa noite, hein? Ia dormir lá fora no quintal essa noite, hein? Parabéns, parabéns. Um beijão pra Bianca aí, pra todas as psicólogas. Pra Carol também, que fez uma live conosco aí, psicóloga do Grêmio Desportivo São Carlense. Mandar um beijão pra todas aí. E todos, né? Com certeza. E o nosso convidado desta noite, já conectado conosco aí também, Zé Elias, o Zé da Fiel, o José Elias Moedim Júnior, conosco nesta noite. Zé, seja bem-vindo, boa noite, prazer enorme poder falar com você um pouquinho sobre futebol nessa noite de hoje aqui na Rock Esportiva. Seja bem-vindo, Zé. Boa noite, Rafael, boa noite, Ednelson, é um prazer estar falando com todos vocês aí. Vamos que vamos, né? Tem uma conversa legal aí nessa noite. Bacana, vou começar então, viu, Zé? Porque às vezes tem um pouquinho de clubismo, né? A gente, quando liga o microfone para transmitir os jogos, a gente esquece o clubismo. Mas no dia a dia, principalmente nas resenhas, nas lives, a gente resgata um pouquinho desse clubismo. Essas camisas que estão aqui, nesse cenário improvisado, mais uma vez aqui em casa, uma delas, eu creio que foi a que você usou, acho que na sua estreia, na época de Finta e Calunga, né? Lá em 93, provavelmente era esse modelo aí. E eu queria que você falasse até chegar nessa estreia, como é que foi para você que veio do futsal, Zé. Bom, foi bem complicado, né? Eu comecei a jogar futebol aos 5 anos de idade, no futsal, né, na verdade, lá em Guarulhos, na cidade onde eu morava. O meu pai trabalhava na extinta Olivetti, então no final de semana ele jogava no Grêmio Recreativo, né, da Olivetti, e os pais jogavam e os filhos ficavam brincando de bola lá na quadra. Eles tiveram uma ideia de montar um time de futsal. Nós jogamos o primeiro ano, o pessoal gostou, vamos jogar o segundo. No segundo ano eu comecei a jogar, né? Já estava jogando, mas aí nós tivemos a participação de alguns outros jogadores, que nem na época, hoje ele quer dizer, nosso companheiro, né? Quer dizer, eu sou companheiro dele, porque ele é jornalista e eu não tenho essa formação, né? Que é o Vitor Guedes. Então, na época, ele veio jogar, ele era primo do nosso goleiro. E o pai dele falou para mim, né? Falou pro meu pai, leva lá o teu filho lá no Corinthians, tal, porque ele tem potencial, vai fazer um teste. E aí eu fui e acabei ficando no Corinthians. Aí comecei jogando futsal até os 12 anos. Os 12, aí passei a jogar futsal e futebol de campo, né? Simultaneamente. E depois, aos 16 anos, eu tive que parar de estudar, né? Para poder jogar, me dedicar ao máximo, porque eu treinava de manhã, de tarde no futebol de campo, e à noite eu jogava futsal na GM, né, em São Caetano. Então era praticamente o tempo todo, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava só à 00:30, né, porque São Caetano era do outro lado da cidade onde eu morava, né, já que eu era de Guarulhos, morava em Guarulhos. E assim foi até o dia da estreia, né. Meu último jogo de futsal foi no dia 5 de setembro, e eu estreiei no dia 7 de setembro, né. Então foi corrido, foi sacrificante, né, porque eu não tive infância, né, não tive adolescência, praticamente desde os meus 12 anos eu tinha, né, o ritmo de treinamentos profissionais, né, praticamente todos os dias. Então ficou uma vida um pouco complicada, mas eu acho que valeu a pena por aquilo que eu conquistei, não financeiramente, porque acho que isso a gente não leva para a vida, né? O que a gente leva para a vida são os momentos que nós temos guardados no coração, e eu tenho muitos, graças à minha carreira como jogador de futebol, né? Muito bem, 20 horas mais 31 minutos, vocês ligadinhos aí
na nossa live Rock Esportivo. O Fábio Luquezzi já mandando boa noite para nós aqui. O Renan Daiane, 2 corintianos aqui chegando. A Yara, esposa do nosso Roberto, os 2 corintianos também ligadinhos aqui, já mandando boa noite para todos aí também. Dinho, fique à vontade com os Elias. Ô Zé, você é de uma geração dos garotos, assim, né, quando o futsal formava pro futebol, né, tinha aquela geração do futebol de rua, né, aquela malandragem dos campinhos, as quadras de futsal, né, e isso foi se perdendo com o tempo, né, hoje a gente vê o menino, ele vai para as escolinhas de futebol, hoje, e de repente ele migra para um time profissional ainda, sem ter o fundamental do futebol, né? Bem diferente de você na época e de outros jogadores que surgiram. Como que você vê isso, essa mudança? Se você acha que dá para reverter isso ou é uma tendência que não vai mudar mais? Olha, Dinho, né? Desculpa a intimidade, né? Por favor. Dinho, né? Por favor. Não, eu vejo com muita dificuldade, né? Porque hoje os meninos, antigamente você conseguia jogar salão, né? E campo ao mesmo tempo, né? Com 12, 16 anos, 12 anos em diante, você conseguia conciliar esse tipo de situação. Hoje não, hoje os meninos são obrigados, não é que eles são obrigados, mas o mundo do futebol condiciona aos jogadores, né? Então, a partir de hoje, não todos, mas uma grande maioria, com 12 anos de idade, você já tem empresário, o menino já é bancado pelo empresário, já tem marcas de esportes, né, que nem as marcas esportivas para patrocinar o jogador. Recentemente nós vimos aí, acho que no UOL, eu vi um menino que quebrou o recorde aí de ser mais novo para ser patrocinado por uma marca esportiva. Então, e essa antecipação, né, de etapas da vida, né, dos garotos, acabam deixando algumas lacunas, né, e essas lacunas, elas são são notadas, né, que elas existem quando eles chegam no profissional, porque eles queimam etapas, são tratados de formas diferentes, né, a cabeça do jogador, ela é condicionada a escutar só aquilo que ele quer e não aquilo que ele precisa escutar. Então isso é muito difícil, né? Os sacrifícios aí eu não espero e nem desejo que os meninos de hoje passem o que eu passei, né? Porque, como eu falei, eu saí de casa às 6 horas da manhã com 4 maçãs no bolso, que provavelmente seriam o meu, vamos dizer assim, a minha alimentação ao longo do dia, né? Porque eu não tinha dinheiro contado, ou se não comprava 10 moranguetes. Quem andou de trem aqui em São Paulo sabe, né, que você tem R$1, você comprava 10 moranguetes, que era a imitação do chocolate sensação, né, da Nestlé. E para treinar futsal, eu chegava na GM e eu tinha no tempo certo para tomar um copo de refrigerante com um misto quente. Então essa era a minha alimentação durante o dia. Hoje não, hoje esses meninos não passam isso, esses meninos têm uma estrutura diferente, têm uma formação diferente, as redes sociais, o trabalho dos empresários, e aí quando eles chegam no profissional, eles não estão prontos, né? O ser humano, o jogador pode até ter a capacidade de jogar pela sua capacidade técnica, física e tal, mas o ser humano não está formado ainda para poder suportar a pressão que é chegar numa equipe profissional. E aí a gente vê muito jogador bater e voltar, ou se não bate, chega no profissional e fica alternando, né? Chega como titular, vai para reserva, depois desaparece, depois vai ser emprestado para os times do interior, para tomar justamente essas pancadas da vida, para entender o lugar onde estava. E aí o nosso futebol acaba realmente perdendo aí grandes craques, porque nós ainda continuamos a produzir, né, ótimos jogadores, né? Aqui na nossa live o Renan mandando um alô por Ednelson, mais uma aqui lembrando lá da época de Electrolux, o João Carlos aqui mandando um boa noite, o Fernando Cordeiro, corintiano, boa noite amigos, boa noite Zé da Fiel, me lembro de quando o Zé começou no Corinthians, é um dos meus ídolos no futebol, honrou o manto com maestria e fiquei muito feliz em saber esses dias que ele era amigo de um outro ídolo meu, o Dinho dos Mamonas. Abraços aqui, tá te mandando o Fernando Cordeiro, Zé. Não, grande abraço, Fernando. Obrigado aí pelas palavras.
Zé, queria que você falasse da oportunidade em jogar no profissional. Quem foi o técnico que te levou? De que forma isso aconteceu, Zé? Então, quem me indicou, né, para o profissional foi o Márcio Araújo, que hoje é o auxiliar técnico do Fernando Diniz no São Paulo. Eu ia parar de jogar futebol de campo porque o antigo treinador, o Ivan, não me colocava para jogar, né? Ele me levava em todos os jogos do campeonato de aspirante que existia antes, né, que se fazia a preliminar do profissional. E aí chegava na hora, ele me cortava tal, e como eu falei, o meu dia a dia era um dia a dia desgastante, né? Então eu tinha falado que ia parar de jogar tal, minha mãe falou, olha, quando acabar o ano, né, isso na final do Campeonato Paulista de 93, entre Corinthians e Palmeiras, eu falei para ela, eu vou parar de jogar, porque eu não tô conseguindo mais, tá ficando muito pesado e tal. Falei, não, vai até o final do ano, se você não conseguir, você para de futebol de campo e vai estudar. Porque eu já tinha, né, eu já tinha faculdade, já tinha tudo preparado para dar continuação aos estudos por conta do futsal, né? Eu no futsal eu conseguia ter um destaque e ter essa possibilidade de receber uma bolsa para poder estudar e jogar pela faculdade. E nessa derrota do Corinthians para o Palmeiras, foi mudado todo o departamento de futebol, tanto o profissional como o amador, e nessa mudança o Márcio Araújo chegou. Quando ele chegou, ele já me colocou para jogar, viu que eu treinando bem e tal, me colocou para jogar. Depois, no segundo jogo, o primeiro jogo foi contra a Ponte Preta em Campinas, o segundo jogo foi contra o Santo André ali no Corinthians, na Fazendinha, né? Isso foi num domingo. Na segunda-feira, ele falou que na terça, né, 5 jogadores iriam treinar com o profissional para poder treinar no profissional, para trazer a identidade, que seriam inscritos no Campeonato Brasileiro. E eu jamais ia pensar que eu fosse um desses 5 jogadores, né? Até porque eu tinha jogado apenas 2 partidas no ano. E ele chegou e falou, amanhã você traz a identidade, porque você vai treinar no profissional e vai ser inscrito. Então, aí eu falei, beleza, né? Aí isso foi numa segunda-feira, né? Lembrando que 15 dias antes eu tinha falado que ia parar de jogar. Aí chegou na terça-feira, fui treinar, treinei bem. O Mário Sérgio, que era o treinador do profissional, com 20 minutos de treino, ele tirou a camisa titular, o colete, né, do titular do Embu, e me entregou e falou, você vai fazer essa função assim, assim, assim. Aí começou o treino, recomeçou o treino, eu peguei uma bola, roubei, toquei pro Valber, o Valber fez o gol. Depois eu sofri uma falta, o Rivaldo bateu, fez o gol, né? E acabou o treino, ele falou, te cuida, garoto, que com 16 anos pra mim já é homem, né? A partir de amanhã você vai treinar com a gente aqui. E aí na quarta me apresentei no amador, porque eu achava que era brincadeira. O alemão falou, não, tuas coisas já estão no profissional, vai lá e tal. Aí eu fui treinar no profissional, aí ele já me deu a camisa de titular, já me colocou no time titular, você vai fazer isso, isso, isso. Aí na quinta treinei de novo no titular, e acabou o treino da quinta, ele falou, no sábado você vai estrear no profissional, tá bom? Você vai jogar. Eu falei, não, tá bom, sem problemas. E aí foi assim, né? No dia 7 de setembro de 93, estreiei, e tô aqui falando com vocês hoje, né? Que bacana, espetacular, muito bom. 20 horas e 39 minutos, quem mais tá aqui? O Fábio Luquez quer saber sobre o que você acha dos name rights, essa polêmica toda em torno aí do Corinthians, da Arena Corinthians, O que eu acho? Eu acho que, assim, eu só vou acreditar no dia que tiver assinado e os name rights ali estampados no estádio. Caso contrário, eu não acredito, não. Os name rights de hoje é o estádio no passado. Não sei se vocês vão lembrar, mas todas as vezes que o Corinthians tinha problemas políticos, problemas financeiros, né, no passado, na época de Dualib especificamente, né, eles tiravam a maquete do estádio e falavam, não, agora o Corinthians vai ter o estádio, nós vamos construir o estádio, ou seja, dividindo, tirando um pouco a atenção do foco do momento do Corinthians. Eu particularmente, por tudo aquilo que eu conheço do Corinthians, né, eu prefiro esperar, se de fato chegar, ótimo, o Corinthians vai ter um aporte financeiro a mais, né, no mês, porque nós estamos falando aí em torno de 300 a 350 milhões em 20 anos, né? E isso foi um tema que a gente acabou de discutir no programa da ESPN, se você analisar, fizer as contas, 300 milhões em 240 meses, o Corinthians vai arrecadar R$1.200.000 por mês, 1.250.000. Se o Corinthians arrecadar 350 milhões em 20 anos, o Corinthians vai arrecadar 1.450.000 por mês. Então, assim, é que o número realmente, de fato, 300 milhões, mas a gente esquece que ele vai ser diluído em 20 anos.
Agora precisa ver como será feita essa divisão. O Corinthians vai pegar um dinheiro na mão, ou seja, dos 300 ele vai pegar 20% como luvas, o restante vai ser parcelado, como é que é, se os aportes vão ser mensal ou a cada 6 meses tem um aporte maior. Então tem uma série de negociações aí que deverão ser feitas para realmente, de fato, ajustar isso daí, mas eu prefiro só esperar para ver, né? Espero, estou igual o Santo Tomé, ver para crer, porque já vi essa história várias vezes, né? Muito bem lembrado, hein, a questão do estádio, né? Acho que tivemos aí, antes da efetivação aí da arena, acho que uns 12, né, no mínimo, né, Zé? Cada hora aparecia uma maquete lá, alguma coisa. Principalmente ano político é o que está acontecendo esse ano também, né? Vamos esperar, né? Eu acho que o Andrés é um presidente que entrou para a história do Corinthians, ninguém pode apagar isso, né? Pelos títulos, pela forma como ele conduziu, mas infelizmente nessa última administração não vem fazendo um bom trabalho, né? Um Corinthians com dificuldades financeiras para pagar salários, os elencos das equipes, elencos limitados, e mesmo assim conseguiu ainda bons resultados, né? Mas eu acho que o Corinthians, essa última passagem do Andrés não foi muito legal, não. Muito bem, 20 horas mais 42 minutos, quem mais está aqui? O Ezequiel Xavier, o Cauã Henrique, o Osmiro Silva e o Daniel Franco tá mandando aqui, ó, que honra, Zé da Fiel, sensacional, o jogador raiz não tinha frescura como jogadores atuais, tá mandando aqui. Outra geração, né? Outra geração. Outra, né? Dinho, fica à vontade, Dinho. Ô Zé, você começou a ganhar dinheiro muito novo, né, cara? É algo incomum naquela época, né? Hoje, né, como você mesmo diz, é um moleque praticamente sai da fralda, já sai ganhando milhões, né? E naquela época, você era assim, era um incomum, né? Principalmente na idade. E assim, você perdeu parte da sua adolescência, né? A parte da infância, adolescência, né? Devido às questões do futebol, né? E eu queria saber se isso te prejudicou em algum momento, lá no início de carreira, né? Falo profissionalmente falando, faltou assim, tipo, poxa, eu tô me dedicando exclusivamente ao futebol e tá faltando alguma coisa na minha formação, né? Você acha que isso te prejudicou em alguma coisa lá no início de carreira, ou você teve pessoas ao seu lado que te deram um suporte para isso? Não, assim, primeiro, que eram tempos diferentes, né, em relação à parte financeira, né? A gente jogava para ter contrato. Nós jogávamos, os contratos eram feitos 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Não existia esse contrato de 5 anos que se tem hoje, 4 anos. Isso não existia, isso era impossível, até porque a lei era diferente, né? Acabava o contrato, você continuava ainda pertencente ao clube, né? Você pertencia ao clube, o clube era dono do seu passe, então você não podia fazer nada. Eu, particularmente, não ganhei o dinheiro que as pessoas acham que tem que ganhar, né? Porque, assim, eu comecei a jogar no profissional, o meu salário era saldo devedor, né, porque a gente tinha os bichos, então os bichos abatiam do salário do imposto, eu sempre estava devendo alguma coisa para o imposto de renda, porque tinha o desconto na fonte, né, e depois eu sempre fui uma aposta, né, mesmo, por exemplo, quando eu saí do país, eu fui para o Leverkusen, eu era um jovem, eu era investimento do Leverkusen, não é? E quando você saía naquela época, não saía para ganhar dinheiro, você saía para almejar uma carreira mais duradoura, uma experiência melhor em relação a possibilidades de você jogar numa seleção brasileira, né? Tinha tudo isso que era, e além da questão financeira, né? E em relação à minha formação, eu acho que não, eu acho que eu perdi algumas coisas, né, em termos de adolescência, mas ganhei em outras, né? Eu acho que a consciência, a maturidade, eu sempre brinquei, né, as pessoas que conviveram comigo ao longo da minha carreira, isso jogando, isso no campo, né, eles sempre falaram que eu era um menino de 12 anos com a cabeça de 16, né, porque eu sempre fui muito profissional, muito sério, eu tenho uma base familiar em relação à educação que eu recebi dos meus pais, né, e que sempre me deixaram com os pés no chão e sabendo que eu não era diferente de ninguém, né? Então, acho que isso foi fundamental para que eu pudesse continuar na mesma estrada, né? Sem me desviar, sem me
me deixar levar pelos prazeres, vamos dizer assim, que uma possibilidade, né, que o futebol poderia me possibilitar por conta de tudo aquilo que é o ambiente do futebol, ainda mais numa idade que eu comecei a jogar, né, com 16, 17 anos. Então eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso e sempre tive meus amigos por perto, né, os meus amigos, né, quando eu falo dos meus amigos, são os amigos de infância, são amigos que eu tenho até hoje, né, nos grupos do WhatsApp, e isso daí foi fundamental porque eu sempre mantive o mesmo tipo de vida, né? Eu não mudei. Então isso, para mim, é fundamental. Eu não sou diferente de ninguém. Você está aí, eu estou aqui, nós somos iguais. E eu sempre pensei dessa forma, mesmo com 16 anos, quando eu estreiei, né? Como eu falei, quando eu morrer, eu não vou levar nada, né? Eu vou levar só meu coraçãozinho lá para Deus olhar e falar, pô, o coração desse rapaz é bom, tratou bem as pessoas, foi de igual para igual, nunca fez diferença de ninguém e tal. As coisas materiais, elas ficam aqui, né? Então eu sempre aprendi isso na minha vida, então eu procuro levar, e isso me ajudou bastante a fazer e moldar o que eu sou naquela época e que eu continuo sendo até hoje. Tiago Silva Carneiro tá mandando boa noite aqui também, live show de bola. O João Carlos Goulart. Ednelson, pergunta para ele se ele compartilha da nossa opinião de que sem a Arena, o Corinthians hoje estaria muito melhor. Talvez no mesmo nível do Flamengo financeiramente falando. Concorda, Zé? Quem perguntou? O João Carlos. Ô, João Carlos, olha, eu particularmente acho que o Corinthians poderia sim, de fato, pegar uma licitação aqui do Pacaembu, poder negociar as suas cotas, né, de estádio aqui, dos jogos de estádio, porque o Corinthians fazia isso, né, e sem ter as despesas que o Corinthians tem hoje. Mas a Arena Corinthians deu um retorno esportivo para o Corinthians fundamental, né, com os títulos. Mas quem garante que o Corinthians não ganharia também no Pacaembu? O Corinthians ganhou a Libertadores no Pacaembu. Seu título mais importante em território nacional, vamos dizer assim, foi aqui no Pacaembu. Né? Então, eu particularmente não vejo essa necessidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas o ganho esportivo e tal. Tudo bem, o ganho esportivo, mas eu acho que no Corinthians poderia ter feito, se era para fazer um estádio mesmo, um estádio com um custo bem menor, né? Com estádio sem nada contra, mas as paredes de mármore, colunas de mármore, eu não vejo necessidade desse tipo de coisa. Eu frequentei estádios, joguei em estádios no mundo todo, e nenhum tem esse tipo de coisa que aconteceu no Corinthians, né? E aí quem paga hoje são os torcedores. Provavelmente o João Marcos é corintiano, sabe do que eu estou falando quando ele tem que pagar o sócio torcedor, quando ele tem que ir até o Corinthians, até a Arena Corinthians, a despesa que é. Então eu particularmente não vejo com aquela necessidade urgente. Eu acho que o Corinthians poderia estar bem também aqui no Pacaembu. Concordo. Principalmente quando vai família, né? Junto o torcedor, o pai ali quer levar 2 filhos, a esposa para o estádio. Hoje em dia ficou muito fora do que a gente tinha realmente na época lá do Pacaembu. Até para fazer a transmissão, né, Rafa? Esse é outro problema nosso também. Fizemos transmissões esse ano do Campeonato Paulista no Morumbi, na Arena, no Allianz Parque, no Pacaembu, mas no Corinthians não consegue. Na Arena Corinthians nunca consegue o tão famigerado credenciamento agora. Tá difícil lá, uma hora vai dar certo, uma hora vamos conseguir lá também. Porque a gente gosta de fazer no estádio, viu, Zé? Esse negócio de fazer off-tube aqui tá matando a gente, mas até é o que dá, né? O estádio é diferente, né? Outro ambiente, atmosfera, passa rápido o jogo, né? Mesmo aquele jogo ruim acaba passando rápido, né? Exato. É outro ambiente, né? Como você disse, outra atmosfera realmente, né? Empolga mais, né? Empolga muito mais. Mas vai dar certo, vamos fazer. Esse ano vai acabar isso aí, vai chegar a vacina, nós vamos conseguir voltar a fazer nos estádios e fazermos lá na Arena Corinthians também. O Thiago Silva mandou aqui, será que o Luan, depois do gol de ontem, vai deslanchar? Você acredita que o Luan, depois do gol de ontem, melhora? Também, igual o Santo Tomé, só vendo para crer, né? Porque eu acho que assim, o Thiago, ontem ele entrou aos 62 minutos do segundo tempo, né? Ele tinha 28 minutos para mudar o jogo. É normal você entrar, a equipe adversária já sentindo um pouco o ritmo do jogo, né? O cansaço da partida,
e você, quando entra mais motivado, e ele tem uma motivação a mais, porque ele tem que provar realmente que ele pode jogar no Corinthians, porque até agora, no meu modo de ver, mesmo com o gol de ontem, eu acho que ele está devendo, né? Ele sempre falou que ele era corintiano, e aí é legal, né? Você saber e tal, mas uma coisa é você olhar de fora, torcer, e outra coisa é você vivenciar o Corinthians, né? Representar essa camisa, jogar, sentir o peso dela dentro de campo, a responsabilidade que é. Então acho que isso ele tem que entender, acho que ainda não entendeu, vai entender daqui a pouco, porque eu espero que ele possa jogar bem para poder ajudar o Corinthians a produzir um pouquinho mais de jogo, né? O jogo do Corinthians hoje está um pouco difícil de assistir por conta da qualidade do time, né? Verdade. 20h51. Ô Zé, queria saber de você, da tua chegada na Alemanha, né? No Leverkusen, como é que foi para você? Foi de acordo com o que você imaginava realmente? Você teve todas as oportunidades? Como é que foi lá? Ó, você vê como eu sou novo, né? Não tinha nem internet na época, né? A internet começou depois no segundo semestre que eu estava na Alemanha, né? Isso foi em 96. Sim. Não, para mim foi, acho que a melhor opção, né? Primeiro porque é um país diferente, é um país que pensa como eu penso em relação a todo mundo ser igual, né? Você não tem diferença nem do rico, nem do pobre, nem da celebridade, nem do cara que é o gerente de banco, porque são todos iguais. Você sai na rua, ninguém te perturba, todo mundo te respeita. E o futebol foi um futebol que eu encontrei, um futebol muito parecido com o meu, né? Um futebol de muita força, de muita pegada. O futebol alemão na época era assim, né? Então isso me ajudou muito a se adaptar, a me adaptar, né, ao futebol europeu e consequentemente depois aos outros países que eu morei, né? Mas o futebol alemão foi bom nisso, né? E aí você começa a entender quem é quem dentro da Europa, qual é o grande clube, qual é o clube que entra para jogar, por exemplo, meio de tabela. Então isso para mim foi interessante. Bacana. Dinho, você, Dinho? Ô Zé, tá muito calmo o negócio, vai entrar um pouquinho em polêmica, tá? Vou dar uma pimentada no negócio aqui. Tranquilo. Ô Zé, eu lembro que teve uma época, assistindo o Cartão Verde, você e o Tele Santana, né? O Tele pegou pesado com você aquele dia, né? Eu mesmo sendo torcedor do São Paulo, né, idolatrando o Tele, eu comentei com o meu irmão, falei, pô, o Tele tá pegando pesado com ele. Aquilo lá te prejudicou de alguma forma? Te ajudou? Você acha que quem estava do outro lado da tela interpretou de uma maneira, vocês ali interpretaram de outra? Como que foi aquela situação aqui? Assim, para quem não captou, né, ele falou assim que você era cavalo, né? Que você era violento, né? Uhum. Aí você até citou o Dinho e o Luiz Carlos Goiano na entrevista, eu lembro, alguma coisa desse tipo. Não, para mim, não, com todo respeito ao Tele, né, que já não está mais no meio aqui com a gente, né, para mim, eu sempre fiquei tranquilo, eu sempre deitei e dormi, né, em relação àquilo que eu fazia no campo. A minha profissão, eu sempre tive plena convicção daquilo que eu estava fazendo. E assim, muita gente não sabe, né, não viu, né, porque isso era ao vivo. Quando nós fomos para o intervalo, ele falou, não, continua jogando assim que tá ótimo, né? Então, sabe, tem muitas coisas que às vezes as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Então, é um pouco complicado porque ele não está aqui, né, para me desmentir ou para falar que não falou, né? Pelo amor de Deus, eu sei disso, mas tem pessoas que estavam comigo, que é o Galo, que estava junto comigo no programa, que pode confirmar a minha versão. Eu nunca me deixei levar por esse tipo de comentário, né? O mais importante era aquilo que eu sabia que estava fazendo dentro de campo, e aí eu escutava muito meus pais, né? Mas especialmente meu pai, que sempre foi um cara muito crítico comigo, né? Ele sempre foi um cara que sempre me corrigiu em relação ao jogo. E depois eu tive, graças a Deus, um relacionamento muito bom, né? Com o seu Mário Sérgio, então eu sempre conversava com ele. E não ficava preocupado com isso, não. Nunca fiquei preocupado com o que as pessoas falavam do meu trabalho dentro de campo. Dos treinadores que você passou, Zé, quais te marcaram mais? O Márcio Araújo, né? Porque foi o cara que acreditou em mim. Se ele não tivesse acreditado, fatalmente eu não estaria aqui, porque foi ele o responsável pela minha indicação ao profissional.
para o Mário Sérgio. Então ele, para mim, foi um dos treinadores mais importantes, se não o mais importante, porque foi o primeiro a acreditar. Depois o Mário Sérgio, aí já como treinador mesmo, né, não só pela oportunidade que deu, mas era um treinador muito estrategista, ele montava a equipe com um jogo de xadrez, realmente era bem interessante, bem legal de jogar. Jair Pereira, que foi o cara que mudou um pouquinho esse lado, né, que as pessoas tentaram, de certa forma, colocar que eu era um jogador violento, e eu também dei muito motivo, né, para que falassem dessa forma. O Jair, pelo contrário, mostrou para mim que eu poderia jogar futebol, e de fato com o Jair eu ganhei a bola de prata, né, em 94, como o melhor volante do Campeonato Brasileiro, então com 18 anos, né. Então para mim foi super importante. E depois eu tive o Didi Simone na Inter de Milão, que aprendi bastante com ele, foi um cara de gente boa demais, um ótimo treinador. E no finalzinho ali da minha carreira aqui, o Vanderlei Luxemburgo, foi quando eu voltei para o Brasil e conquistei o Campeonato Brasileiro. Legal, com o Vanderlei tem história, né? Tem bastante história, né? Porque foi um título legal, e ele é um cara gente boa, né? Um cara que cuida bastante dos jogadores, né, dele, né? Um cara que é muito amigo e, sem dúvida nenhuma, na minha volta para o Brasil, depois de quase 9 anos fora, voltar para o Brasil no Santos e ser campeão foi gratificante, né? Foi bem legal. Ver esse momento dele resgatando um título com o Palmeiras aí, todo esse resgate do Vanderlei realmente como treinador, você tinha confiança que ele ia dar essa volta por cima, ia entrar na briga por títulos importantes mais uma vez? Não, eu acho que ele nunca deixou de conhecer futebol, né? O problema é que é uma geração que não viu o Vanderlei conquistar títulos. É uma geração que viu o Mano Menezes, que viu o Tite, que viu o Muricy, né? Então tem esse lado aí que acabou pesando um pouquinho, e a forma de falar, né? O Vanderlei tem uma forma típica, não na sua pronúncia, não é isso? É a forma como ele passa suas ideias aos jogadores, né? Então acho que agora ele entendeu que era necessário dar uma mudada, né, no seu vocabulário, entender como essa geração pensa, para poder também agir de forma diferente, para tirar o melhor dos jogadores, né? No passado ele partia para dentro do jogador, queria brigar, cobrava o tempo todo, e essa geração, fatalmente, se ele fizer isso, o jogador sai do treino, liga para o empresário e pede para o empresário ligar para o diretor, né? Então são momentos diferentes, e acho que ele entendeu agora como funciona. Muito bem. Dinho, o Thiago tá falando aqui que tá deitando e rolando na nossa Liga do Cartola. Ele não sabe se o Luan vai deslanchar, mas diz que ele, por enquanto, na Liga nossa da Rock Esportiva, tá deitando lá no Cartola. Tá mandando Pergunta pra ele quem tá na final da Liga dele. Muito bem. Você, Dinho. Ô Zé, em 2017, né, eu fui pra Itália e eu pude visitar alguns estádios, né? Eu entrei no Estádio Olímpico de Roma, em Verona, né? Eu fui até assistir um Perugia e Avellino lá, né, pela segunda divisão. Eu imagino você, chegando lá com 20 anos, né, mais ou menos a mesma idade, eu nos estádios já tremia. Só de entrar lá eu já tremia, né, porque a gente cresceu ouvindo futebol, assistindo futebol italiano, nas narrações do Silvio Luiz e tal, e eu já, né, deu um baque lá. Eu imagino você, chega num time na Inter de Milão, com Pagliuca, Bergomi, Zamorano. Como que foi essa sua passagem pela Inter, a convivência com esses jogadores, né? Como assim você conseguir separar o parceiro de time do cara que você via na TV, do ídolo de infância? Não, né, Dinho, quando a gente está dentro, né, da coisa, você acaba não tendo muita noção, né? Você enxerga aquele jogador como teu companheiro de time, teu companheiro de profissão. Apesar da admiração, você se coloca no mesmo lugar, né? Até porque eu dependo dele, ele depende de mim, então fica esse tipo de situação. É lógico que eu só fui entender o tamanho da Inter depois que eu parei de jogar. Muitas das coisas que aconteceram na minha vida, eu só realmente de fato tive o entendimento
Depois que eu parei de jogar, fui ver os recortes, né? As pessoas vinham falar comigo, que nem o caso da bola de prata, teve também o caso de ser convocado para 3 seleções ao mesmo tempo, né? Que foi a sub-20, a pré-olímpica e a principal. Então, assim, tem coisas que na hora você não percebe, você não vê. E na Inter foi a mesma coisa, né? Para mim, estava tudo normal ali. Eram jogadores como outros qualquer, vamos dizer assim, com exceção, por exemplo, que eu via que era uma coisa diferente de outro mundo, que era o Ronaldo, que aí não tem como a gente não falar, né, e não ver, que era impressionante o que ele fazia dentro de campo. Mas os demais, assim, eu me colocava no mesmo lugar. E a admiração foi crescendo não como jogador, né? A admiração por essas pessoas foi realmente como ser humano, né? Eu tenho amizade até hoje com alguns desses jogadores, o Aaron Inter, o Mazzantini, que inclusive jogou no Perugia, né? Saiu da Inter e foi jogar no Perugia, na cidade onde você foi assistir o jogo, que é uma cidade linda e tem cheiro de chocolate, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso que era o mais legal, né? E o jogador quer jogar com um estádio grande, né? Estádio lotado, cheio de gente. Era assim que a gente encarava e era assim que eu encarava, né? Como eu falei, é difícil. Eu nunca parei para pensar. Por exemplo, a gente entrava todo domingo, né? Domingo sim, domingo não, no San Siro, com 88 mil pessoas. Todo domingo era lotado, não tinha espaço. Mas pra gente era como se estivesse jogando um rachão na rua, né? Então o jogador de futebol não para muito para pensar, porque se ele parar para pensar, ele começa a pensar besteira, entendeu? Ele tem que pensar só em jogar futebol. Ele fica pensando, vou ficar nervoso, nossa, eu vou jogar contra esse cara, aquilo, ele acaba se perdendo. O Fernando tá te perguntando aqui, Zé, como é que foi seu início como comentarista, se foi por convite ou se você já tinha essa vontade aí sua? Não, eu parei de jogar em 2009, né? Em 2006, existia a possibilidade de eu parar de jogar já, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma análise daquilo que eu queria na minha vida, pós-jogo, né? Pós-carreira. Vai ser você auxiliar técnico? Putz, não quero, porque tem o dia a dia, viagem, eu não gosto de avião, tenho medo de avião, né? Então, dia sim, dia não, avião, a vida inteira viajando, porque quando você está na base você também viaja, ou senão você fica fora de casa, você tem que treinar o dia inteiro. Vou dar um tempo, né? O que eu posso fazer? Treinador de categoria de base, que aí você fica só em São Paulo. Também não quero, né? Deixa eu ver tal. Aí eu cheguei, empresário de futebol. Falei, não, dentro dos meus valores e princípios de educação, não vou conseguir esse tipo de coisa. Não vou conseguir abrir a minha garganta, né, para engolir sapo. Não desce, né? E aí eu comecei a me identificar como comentarista. Eu falei, poxa, eu gosto de assistir jogo, gosto de comentar, ver e tal. E aí eu fui conversando, né, com algumas pessoas, se eles pudessem me orientar, ver como é que funciona, tal. O seu Mário Sérgio trabalhava como comentarista, eu conversei bastante com ele também e tal. E aí eu tive a primeira oportunidade foi na Copa do Mundo de 2006 na Rádio Record, né, com a equipe do Morsa, né, do Paulo Roberto Morsa. Ele era o diretor lá, o chefe, né, da equipe. Ele me deu a oportunidade, comecei a trabalhar. Só que no meio da Copa eu recebi uma oferta para continuar jogando, né? E aí eu fui jogar, e nesse período de 2006, pós-Copa do Mundo, até 2009, eu fui me preparando. Aí eu fui escutando muita rádio, né? Escutava muito Rádio Globo, escutava muito o próprio Zaidan na Rádio Bandeirantes, que para mim é um dos caras mais inteligentes na questão do comentário, Pascoal, né? Depois... na televisão eu comecei a identificar também como funcionava, e aí para criar uma linha de raciocínio, né? Porque como eu já fui jogador de futebol, eu sei qual é o tipo de comentário que magoa, né? O pai de família, o filho, né? O ser humano, né? Então, deixa eu entender aqui como é que funciona, e a linha de raciocínio. Então, aquela linha de raciocínio, joga bem, joga mal, não tem condição de jogar, tem as suas limitações e tal, que eu acho que é dentro do limite aceitável, vamos dizer assim, porque o jogador sabe também das suas limitações. E aí fui moldando, e depois eu recebi uma oferta para trabalhar na Rádio Globo, né, um convite para fazer participação de alguns programas, como teste, né, com o Estamiro, com o próprio Oscar Ulisses. Comecei a trabalhar, gostei,
recebi uma nova oferta, né, de jogo para jogar futebol. Aí comecei a jogar isso em 2008, 2009, na temporada, e aí em 2009 realmente eu parei de jogar e falei, não, vou parar e vou começar a trabalhar como comentarista. Aí foi assim que eu liguei, estava na Áustria, né, meu último clube foi na Áustria, liguei pro Leonardo Stamilo, que hoje está ele é um dos chefes, né, uma das pessoas, ele trabalha no Twitter, liguei para ele e falei, olha, vou parar de jogar, queria saber se a vaga está livre ainda para mim aí e tal. Ele pegou e me chamou, falou, não, tá tudo certo. Então, quando eu voltei já da Áustria, eu já voltei empregado, já comecei a trabalhar na Rádio Globo, né? Então, foi assim o meu começo de carreira, né? Que bacana. E o Fábio tá te perguntando aqui se você chegou a jogar no estádio aqui de São Carlos, no interior de São Paulo. Putz, não lembro. Eu não lembro. Eu acho que não, porque a São Carlense não jogava nada. Se você não trombou com nenhuma pomba em campo, então acho que você não jogou aqui. Então não lembro. Eu acho que não. Os jogos do interior, na época que eu jogava, em São Paulo, era muito em São José do Rio Preto, né, o América, tinha o Botafogo de Ribeirão Preto, tinha Rio Branco de Americana, esses, Ferroviário de Araraquara, Araçatuba, cheguei a jogar até Araçatuba, mas a São Carlense eu não lembro não. Muito bem, 21h07, o Gilberto Correia conosco, o Igor Pedrosa, o David Chaves está em São Paulo, ligadinho conosco aqui também. Morou em São Paulo, morou aqui em São Carlos, está de volta aí à capital paulista, nosso David São Paulino ligadinho conosco. Um abração para você, viu, David? Dinho, você, Dinho? Ô, Zé, aproveitando o gancho que você falou agora há pouco, né, da função de comentarista, né? Nós costumamos, assim, né, nas outras lives, assim, perguntar para os entrevistados, né, os de longa data, hein, qual é a opinião deles sobre o jogador de futebol que se torna comentarista, né? E você foi um dos mais elogiados, né? Acho que todo mundo, assim, elogia bastante o Zé Elias e o Ricardinho, acho que são os mais elogiados, né? Jogadores falam isso? Não, os profissionais já da imprensa, que, né? E assim, você e o Ricardinho são os mais elogiados, assim, porque eles falam que, assim, que é nítido que vocês tiveram uma preparação, né? Que não se aventuraram, né? No negócio, né? E eu queria saber a sua opinião, cara, se tem algum preconceito com isso, com o cara que vem do campo para o microfone, se você sofreu algum tipo de preconceito, se você nota alguma coisa desse tipo. Olha, Dinho, eu particularmente nunca sofri preconceito nenhum, né? Nunca recebi um tratamento ruim, pelo contrário, sempre fui muito bem tratado por todos os profissionais. Sempre tive as portas abertas, né, em relação a esse tipo de tratamento. É lógico que tem aquela coisa da competitividade, né? Tem alguns que falam que isso nunca aconteceu comigo, tá? Mas eu estou relatando coisas que são faladas, né? Ah, mas eu estudei, ele não estudou. Ah, eu joguei, ele não jogou, né? Aquela famosa chupou laranja com quem? Ah, você fez qual TCC, entendeu? Você não fez nenhum TCC, não sabe nem o que é isso, tal. Então tem esse tipo de situação, existe, né? Não abertamente, não claramente, mas assim, eu particularmente nunca tive problemas nenhum, pelo contrário, né? Eu sempre procuro, como eu falei, eu trato todo mundo da forma como eu gostaria de ser tratado também, né? Eu sempre trato todo mundo com muito respeito, com educação, e é isso que eu tenho recebido ao longo dos meus 11 anos já como profissional na área de comunicação, né? Sendo comentarista. 21h10. Zé, queria que você falasse desse momento do futebol brasileiro aí, principalmente da seleção. Se você vê uma luz no final do túnel para a gente voltar a ter uma equipe competitiva realmente aí de verdade, né? Aquela que a gente vista a camisa e fala, não, esse ano acho que vai dar realmente para disputar um título de Copa do Mundo mais uma vez. Não, eu acredito que se o Tite colocar aquilo que ele sempre passou para todos, né, que é o coletivo potencializando o individual, eu acho que nós temos condições sim.
Agora, a partir do momento que você monta a seleção brasileira, você sacrifica 2 jogadores ou 3 jogadores, ou monta um sistema de jogo para beneficiar apenas um, né, eu acho que nós vamos ficar dependente demais, por exemplo, do Neymar, embora para mim eu acho que ele é o último jogador fora de série do Brasil, como o Ronaldo, como o Romário, sabe, como esses caras, porque ele tem essa característica. Mas, infelizmente, nós somos reféns, né, dele. Né? Então, eu espero que o Tite possa não, com certeza ele assistiu essas últimas partidas dele no Paris Saint-Germain e viu que é possível ele jogar em prol do grupo, né? E aí sim a individualidade dele começa a brilhar. Caso contrário, eu acho um pouco difícil, porque nós estamos querendo copiar a Europa, né, em alguns aspectos. Eu acho que o Jorge Jesus fez no ano passado aquilo que é possível. Mostrou pra gente que é possível, sem a bola, ser um time europeu, que é marcação, pressão, dificultar a saída de bola do adversário, né, aquelas coisas todas que nós sabemos que marcação alta, tudo isso, né, que a gente sabe que tem, mas com a bola nos pés, com a liberdade para poder jogar, né, e isso daí sempre foi o nosso diferencial. E nos últimos campeonatos nós estamos deixando isso de lado, nós estamos muito preocupados em ser tático demais, né, e esquecer a nossa essência. Eu acho que a gente pode ser tático, mas com a essência do futebol brasileiro, que sempre foi a diferença. E hoje eu vejo com dificuldades o Brasil ganhando títulos importantes, aí, ou uma Copa do Mundo. Existe a possibilidade, porque mesmo com todos os defeitos que nós temos, né, e todo o trabalho que vem sendo feito, os adversários e o mundo ainda respeitam a camisa amarela da seleção. Não como antigamente, mas ainda respeitam. Cabe a nós agora voltarmos a jogar o nosso futebol para poder conquistar os títulos. Né? Você acha que a base passa por esse processo também? A gente vê... Eu acho que passa muito, Rafa, porque hoje a base procura fazer aquilo que se faz na Europa. Eu acho que a gente tem, como eu falei, tem coisas boas na Europa, sim, tem coisas que podem ser implantadas aqui no Brasil, sim, mas tem coisas que não conseguem ser implantadas na Europa, e vice-versa, porque cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua característica, a característica da população, né, aqui ainda, mesmo que seja pouco, né, espaço, porque hoje você tem um terreninho e já está subindo prédio, mas tem muita molecada que joga bola na rua, tem muita molecada que vem das periferias, que jogam bola nos campinhos, né, e que tem a qualidade do nosso futebol. E a Europa não tem, então o que eles fazem? Eles realmente se concentram na tática. E aqui não, aqui a nossa base está tentando imitar a Europa. Então o jogador não pode driblar, o jogador tem que pegar a bola, tocar para trás e se movimentar, o jogador tem que correr. Antes, eu acho que hoje você tem que ter o atleta, né? Isso é fundamental, você ter o atleta. Mas dentro do atleta você tem que ter primeiro o jogador de futebol. É o cara que sabe chutar uma bola, o cara que sabe driblar, o cara que sabe enxergar uma metida de bola, né, uma assistência, que sabe dar uma canetinha no cara, que sabe se virar ali tecnicamente no meio campo para sair da marcação. Hoje nós não temos isso, né? Hoje, eu até brinco, porque tem uma vez aqui eu estava no posto de gasolina, o cara me reconheceu e falou assim, pô, o futebol tá tão difícil hoje, né, Zé? Que, pô, o zagueiro que sabe jogar um pouquinho, ele passa para volante, o volante que sabe jogar um pouquinho vai para meia, e o meia que sabe jogar um pouco hoje vira centroavante. Eu falei, e eu falei para ele, você esqueceu, né? Ele falou o quê? Eu falei, agora o zagueiro, quem é o zagueiro, quem faz o zagueiro é o goleiro, né? Porque o goleiro sai para se adiantar um pouquinho. Então tem uma série de coisas que a gente precisa resgatar aí no nosso futebol. 21:14, você, Dinho, mata a bola no peito aí, mas se bobear, o Zé toma ela de você fácil. Aquela geração lá de Atlanta, né? Da Olimpíada, né? Vocês têm uma posição sua, era bem concorrida, aquele meio campo era bem concorrido, era você, Flávio Conceição, Amaral, né? Fora ainda tinha Dida, Zé Maria, Ronaldo e tal. Você acha que foi a última grande safra da seleção brasileira? Não. Depois você tem a seleção do Alex, você tem a seleção de... Você fala em Olimpíada? Não, fala assim no geral, assim, de revelações pegando essas duas Olimpíadas, 96 e 2000. Não, você tem aí a geração de 2000, eu acho que é essa geração que eu estou falando, né? A geração do Alex, a geração do Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que nós temos aí até 2006
a geração dos jogadores fenomenais, né, dos jogadores extra-classes, vamos dizer assim, né, o cara que era o melhor, se não fosse o melhor, estava entre os melhores do mundo nas posições. Acho que até 2006 nós tivemos isso. De 2006 para cá, 2010, 2014, eu acho que nós fomos caindo, né, de produção, não tivemos mais, coincidência ou não, né, o último jogador a ser o nosso melhor do mundo foi o Kaká, né, então dá para você ver o quanto nós tivemos aí de dificuldades para poder ter um outro Neymar, né, e mesmo assim o Neymar não consegue ser eleito o melhor do mundo, para você ter uma ideia como funcionam as coisas. Eu acho que até 2006 foi a última, 2006 foi a última grande geração de jogadores com qualidade e personalidade para jogar com a seleção brasileira. Hoje essa geração mudou, eu não vejo as últimas seleções com a mesma qualidade, não. Zé, queria que você falasse, a gente tá na reta final da nossa live aí, queria que você falasse sobre essa paixão pelo rock aí, tô vendo o Iron Maiden aí na sua prateleira, queria que você falasse um pouquinho dessa paixão do rock aí também. Não, eu sempre fui, né, eu sempre gostei de guitarra, né, o meu avô de Poços de Caldas, então eu ia, ele tocava no coreto, então eu sempre tive muita música, né, na minha vida, né, e música é uma das minhas paixões, eu sou apaixonado por rock, eu gosto muito de guitarra. E aí, com 12 anos, conheci uma banda chamada Iron Maiden, né, que acho que todo mundo conhece. Então, passei a escutar mais ainda. Lógico que eu escuto tudo, né, eu escuto desde Iron Maiden até Beethoven, gosto de tudo, né. Mas no meu carro eu tenho certeza que se você pegar o pendrive, né, que hoje não é mais CD, né, hoje é pendrive ou senão Wi-Fi, né, você vai ver que tem um pendrive exclusivo só de Iron Maiden, né? Porque eu gosto bastante. Mas eu sou apaixonado, gosto de... Eu sou assim, se você falar, vai dormir, né? Normalmente eu durmo com um radinho, né? Ou escutando uma música. Então, para dormir, eu durmo escutando Iron Maiden. Se você colocar qualquer outro tipo de música, eu desperto. Então, o rock faz parte, né, da minha vida, né? Que bacana. E toca guitarra, Zé? Não, eu chamo chuva, eu estou fazendo aula, né, de guitarra, tudo e tal. O violão eu consigo tocar, assim, você vai na internet hoje, tem várias formas, né, você pega as cifras, aprende uma aula ali, pega uma aulinha, eu escuto a música, pego os acordes e consigo tocar no violão, né. A guitarra não, a guitarra precisa de estudo para tocar bem, para ficar uma coisa bonita, precisa estudar, né. Eu estou estudando, estou nas pentatônicas, estou nos modos gregos, mas aí agora eu preciso saber como implantar isso dentro da guitarra, né? Dentro da música com a guitarra. Boa, legal. Não sabia dessa não, da guitarra. Boa, quero ver você tocando aí em breve aí. Chamar um pouquinho de chuva, você vai ver, quando tiver um tufão aí, sou eu que estou tocando. Boa. Dinho, você, Dinho. Ô Zé, Corinthians, Santos, Inter, Olympiacos, acho que você foi campeão por esses times, né? Qual foi o título que mais te marcou desses? Por essas equipes, assim? Eu gosto bastante de todos, né, na verdade, né? Mas assim, eu me identifiquei muito com o Olympiacos, né? Corinthians e Olympiacos por conta da minha origem no Corinthians, né? Praticamente são 15 anos que eu... 15 anos, eu entrei com 5 e fui embora, com 5 anos do Corinthians e fui embora com 19, né, são 14 anos do clube, meu irmão ficou mais tempo ainda do que eu, então tem essa identificação, mas eu acho que dentro da minha carreira eu atingi a maturidade como pessoa e como jogador no Olympiacos, né, e ali também o fanatismo e a forma como eu jogava criou uma identificação muito forte. Eu acho que o melhor momento da minha carreira foi no Olympiacos. Eu acho que os títulos são sempre importantes, né? Você pega o título do Corinthians contra o Palmeiras, quebrou uma hegemonia do Palmeiras, né, da Parmalat. Na Inter de Milão, eu estava chegando na Inter de Milão, então um título importante. Eu comecei, nos primeiros 2 meses, nem no banco eu ficava na arquibancada, na tribuna. E acabei o ano como titular da Inter e disputando a final da Copa UEFA, sabe? Então, com o reconhecimento até hoje que as pessoas... lembram daquela Inter, né, que foi a Inter que depois teve o famoso Calciopoli, né, que é o escândalo lá da Juventus. Então, isso para mim foi gratificante, mas a maior identificação que eu tive com Corinthians e com o Olympiacos.
Thiago tá perguntando para você quem ganha o clássico domingo, São Paulo ou Corinthians? Eu acho que tá tudo igual. Tá tudo igual. Não dá para apontar o favorito, porque o Corinthians contra o São Paulo vem fazendo bons jogos, né? O osso duro, né, para o São Paulo. E o São Paulo perdeu um jogador que para mim é um pouco a alma desse São Paulo, né? Que é o Daniel Alves, né? Precisa ver quem será o substituto, né? Por incrível que pareça, nesse aspecto, mesmo eu achando que o Daniel Alves de vez em alguns jogos não tenha jogado bem, mas ele acaba contagiando os outros jogadores, né? Ele corre, ele briga, ele quer correr o tempo todo, quer resolver todos os problemas, e isso acaba contagiando os outros jogadores para correrem também, né? Ele serve como exemplo. Precisa ver quem será o substituto para poder passar essa referência dentro de campo. Então isso pode influenciar muito ali no jogo, né? Muito bem, Zé, para fechar da minha parte, queria que você falasse um pouquinho mais do Mário Sérgio, cara, porque como jogador foi fantástico, como treinador foi excelente também, como comentarista também. Que deixou para você, principalmente, que teve esse contato, né, como jogador, como comentarista, já também com o Mário Sérgio, que legado que ele deixou para você e que falta que ele faz hoje, o Mário Sérgio, cara? Não, para mim o legado é de um pai, né? O seu Mário sempre foi um pai para mim em todos os sentidos, né? Desde a época que eu comecei a jogar e mesmo pós-jogo, né? A gente sempre conversava, sempre falava muito das coisas que aconteciam no dia a dia. Depois que eu parei de jogar, a gente conversava muito sobre as questões dos comentários, né? Comentaristas, como funciona, como é. Então, para mim, ele sempre foi um pai, né? Sempre foi uma pessoa muito querida e sempre muito especial, né? Eu costumo dizer que pessoas especiais não morrem, as pessoas especiais você carrega no coração e de vez em quando ela fala com você, né? Porque acontecem situações na sua vida que você lembra, poxa, aconteceu essa situação aqui naquela época e o Mário Sérgio falou isso para mim, entendeu? Então ele continua vivo na minha memória e dentro do meu coração, né? Bacana demais. 21 e 23, mais alguma, Dinho, para o Zé Elias? Só para fechar, Zé. Onde anda o Rubinho? O Rubinho tá morando em Santa Catarina, né? Ele está representando agora uma empresa italiana de jogadores de futebol. Eu não sei exatamente qual, né? Porque eu não converso, por incrível que pareça, ele é meu irmão, mas o que eu menos converso com ele é sobre futebol, né? A gente conversa de tantas outras coisas, mas de futebol eu não converso e também nunca perguntei o que ele está fazendo, isso, aquilo. Eu sei que ele está representando uma empresa italiana, né, de jogadores de futebol, mas não sei exatamente o nome. E ele está morando em Santa Catarina, né? Ele foi jogar no Avaí no último ano de carreira, gostou lá de Florianópolis e está morando por lá. Tá morando mal, viu? Tá morando mal. Sempre morou mal, né? Sempre morou mal, viu? Verdade. Dinho, pode começar com você então pra gente se despedir do Zé Elias. Ô Zé, foi um grande prazer ter falado com você aí, tá? Quero te agradecer pela atenção que você nos deu. Nós que estamos começando agora, né? O Rafa já tem um tempo de estrada aí, eu estou começando agora nos microfones aí, então para mim isso é uma grande honra, né? Uma pessoa assim como você, com a sua história, nos dá essa moral aí. Então eu só tenho a agradecer aí, desejo muito sucesso para você, né? E continue assim com essa simpatia aí, com essa clareza nas palavras aí, e sucesso sempre, Zé. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né? É sempre legal a gente poder conversar, trocar ideias, para conhecer também, né, novas opiniões, outros pensamentos para acrescentar nas nossas vidas, né? Acho que acrescenta bastante a gente poder conversar, né? E somos todos iguais, né? Eu acho que isso é o mais importante, somos todos iguais, isso é fundamental. Zé, te agradecer demais pela sua disponibilidade com a gente, topou o convite, não deu 2 minutos para topar o convite, foi o mais rápido, viu, Zé? Vou confirmar aqui ao vivo, aqui, ó. Foi o mais rápido. A minha esposa falou, mas já respondeu, já topou. Falei, não é só responder. Já topou. Eu costumo dizer o seguinte, se dá para eu ajudar, para participar, eu falo sem nenhum problema. Se não dá. Infelizmente, nem sempre a gente pode atender a todos, né? Mas quando dá, eu estou sempre à disposição.
Obrigado, viu, Zé? Obrigado mesmo aí pelo bate-papo, pelos momentos conosco aí nessa live Rock Esportiva. Obrigado como corintiano também. Sou 3 anos mais novo que você somente, então te acompanhei aí toda a sua carreira. Obrigado por tudo que você fez aí na sua carreira. Parabéns pela sua carreira como jogador, como comentarista agora. E esperamos aí se encontrar, né? Assim que passar essas pandemias aí, quem sabe num jogo em São Paulo a gente se encontra aí. Vamos ver, pô, vamos ver. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Dependendo do estádio, tem até um cafezinho. A gente senta lá e conversa. Boa. Obrigado, viu, Zé? Sucesso, boa noite. Nada, obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu, um abração. Valeu, Dinho. Tchau. Um abraço, Dinho. Ó, domingo vamos madrugar, hein, Dinho? Abertura da jornada 9h30, hein? Ô, Rafa, depois da missa do Padre Marcelo, a gente já vai estar já no jeito, né? Pronto para transmissão já. Vamos sim. Dando até pitaco de Fórmula 1, que vai ter Fórmula 1 também. Então a gente já vai dando umas cornetadas na Fórmula 1 também. 9h30 estaremos aí no próximo domingo para São Paulo e Corinthians, Campeonato Brasileiro na Rock Esportiva. Valeu, Dinho. Um abraço. Até domingo. Valeu, Rafa. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco em mais uma live Rock Esportiva nesta noite de quinta-feira com o Zé Elias num bate-papo espetacular. A gente tem encontro marcado, portanto, no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, jornada esportiva da Rock Esportiva para São Paulo e Corinthians. Este é o jogo que a gente vai transmitir na rodada aí deste final de semana. Fiquem todos com Deus, um abraço e até lá!